Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos estar falando sobre matemática no Enseja, como passar em matemática no Enseja. Eu estarei dando 4 dicas muito importantes para vocês. A prova de matemática é pedra no sapato de muitos alunos desde o ensino primário, e na prova do Enseja não é diferente. Todos os anos nós vemos candidatos, nós vemos alunos reprovando nessa área. E também nós temos assim muitas pessoas que só precisam eliminar matemática para conseguir a sonhada certificação. Como também nós temos pessoas que já estão assim há 2 ou 3 anos tentando passar em matemática, para vocês verem como que essa matéria é a pedra no sapato de muitos. Então, baseado nisso, eu estarei aqui fazendo um vídeo dando 4 dicas, né, para mostrar a vocês como passar e como superar matemática na prova do Enseja. E a minha primeira dica aqui é que você precisa ter o domínio da matemática básica. Pessoal, não tem como passar na prova do Enseja sem você saber, no mínimo, as operações básicas, sem você saber o que é uma fração, o que é uma equação, porque esses são assuntos básicos para você resolver as questões e também são temas básicos para você aprender outros tópicos da matemática. Então, todos os anos nós vemos candidatos indo para a prova sem saber como fazer continha de divisão, sem saber continha de multiplicação, e aí fica difícil realmente passar na prova do Enseja. Então, o primeiro passo é você fazer uma autoanálise, é você ser humilde e analisar se você precisa voltar, dar um passo atrás e aprender a matemática básica, aprender como fazer as continhas, aprender operações com frações, aprender o que é uma potenciação, para realmente você depois tentar aprender os tópicos que realmente caem na prova do Enseja. Porque, como eu falei, sem o domínio da matemática básica, fica muito difícil. Aqui no canal eu já postei aqui alguns vídeos sobre matemática básica e até a prova eu estarei postando outros vídeos. Mas enfim, é muito importante você parar e analisar se você realmente precisa voltar e aprender esses assuntos base. A prova do Enseja, ela não vai te cobrar, não vai te pedir para você fazer diretamente uma conta de multiplicação como essa daqui com números decimais. São questões interpretativas, conforme vocês estão vendo aqui um exemplo que eu coloquei para vocês, que vão te pedir para você ler a questão, entender a questão, interpretar a questão, depois você identificar qual conta você precisa utilizar e depois fazer as contas. Mas veja, se você não sabe fazer as continhas ou se você demora muito tempo para fazer, fica complicado você passar na prova do Enseja. Então, aproveite que nós temos tempo para a prova e tire um momento do seu estudo para você treinar as operações básicas, treinar as continhas básicas para você para você chegar na prova e não ter essa dificuldade que muitos têm, ok, pessoal? Vamos aqui para a nossa segunda dica, que é que você precisa saber os assuntos básicos. Não tem como, pessoal, passar na prova do Enseja se você não domina principalmente os assuntos que mais caem e os assuntos mais fáceis de você aprender. Aqui eu destaquei para vocês os assuntos que são cobrados na prova do Enseja e em vermelho aqui está os assuntos que são mais tranquilos e mais fáceis de aprender. Mas o que acontece é que nós temos muitos candidatos que vão para a prova sem saber o que é média, sem saber o que é porcentagem, sem saber as unidades de medidas, né, quilograma, metro, sem saber fazer conversões, sem saber o que é uma regra de 3, e assim fica muito difícil passar na prova do Enseja. A prova do Enseja, a prova de matemática, cobra vários e vários assuntos. Então, se você não domina nem os mais fáceis e nem os que mais caem, então como que você vai conseguir passar na prova? Então, a segunda análise que você tem que fazer é você analisar esses assuntos, anote e tenha em mente que você precisa aprender eles para você passar na prova do Enseja. Aqui no canal eu já tenho aqui uma playlist que eu fiz desses assuntos aqui sobre matemática para o Enseja do ano passado. Eu também estarei fazendo aqui com algumas melhorias a versão para a prova desse ano de 2024. Mas tenha em mente, para passar na prova do Enseja você precisa dominar os assuntos básicos, principalmente esses que estão aqui de vermelho. Ok, pessoal? A minha terceira dica é que você, para passar na prova do Enseja, para passar na prova de matemática, você precisa fazer questões para praticar. Não adianta você ficar vendo um professor
Não adianta você ficar vendo vídeo de resolução se você não pausar, não parar e tentar resolver sozinho, se você não praticar. Então a minha dica é, se você usa Android, baixa lá na Play Store o aplicativo Prepara Enseja, porque lá tem todas as provas que foram divulgadas pelo INEP das edições anteriores. E se você não tem Android, eu vou estar deixando aqui na descrição o link para você baixar as provas em PDF, porque você, pessoal, você precisa praticar. Sem você tentar resolver sozinho, não dá. As questões que te falam como que você tá, seu nível de preparação, se você está se desenvolvendo. E se você não faz questões, como que você vai passar na prova? Eu recomendo você começar tentando resolver as questões fáceis. Aqui no meu canal eu também tenho uma playlist com as questões fáceis de quase todas as edições das provas de matemática dos anos anteriores. Então, pega essa playlist, assiste, pausa o vídeo, tenta resolver a questão, depois você assiste a resolução. Eu também recomendo você resolver aqui um simulado que eu estou fazendo com as questões parecidas da prova do ano passado, porque o INEP infelizmente não tem mais divulgado as provas, então eu estou tentando refazer um pouco das questões do ano passado e colocar aqui, disponibilizar para vocês. Então também tenta assistir essas questões e resolver, porque vai ser muito importante para você. Mas a dica é que o principal é que você precisa fazer questões para praticar, ok? A minha última dica aqui, pessoal, é que para passar na prova do Enseja, você precisa ter estratégia de prova. Por quê? Na prova você vai chegar lá no dia, de manhã, e sua prova de matemática terá 30 questões. Mas essas questões, elas são divididas em questões fáceis, médias e difíceis. Aqui eu estou representando as difíceis como vermelha, as fáceis como verde e aqui as médias com esse amarelinho escuro aqui. E a prova do Enseja, ela utiliza a metodologia TRI, em que ela analisa a coerência dos candidatos. Quem acerta as questões fáceis e médias e erra as difíceis, tira uma boa nota. Mas quem acerta mais as difíceis e erra as fáceis, o sistema considera como chute e a pessoa vai ter uma nota menor. Então você precisa ter estratégia de prova. Então ao chegar lá, não tente resolver primeiro a questão 1, depois a questão 2 e assim fazer de forma sequencial. Não, primeiro o que você vai fazer? Você vai chegar e sem contar o fato de que, pessoal, é importante analisar aqui, as provas, elas não estarão falando lá, ó, essa é uma questão difícil, essa é uma questão fácil, essa é uma questão vermelho, essa é uma questão amarelo ou laranja. Não, não vai estar descrito lá assim, não vai estar separado, bonitinho, igual eu tô colocando aqui de exemplo, não. Você que vai precisar fazer esse filtro. Então, se você chegou lá e viu uma questão vermelha, que você viu que é uma questão difícil, que você não sabe, que você não domina o assunto, que você não conseguiu entender nada da questão, então o que você tem que fazer? Pula essa questão. Por quê? Por que perder tempo, neurônios, energia em uma questão que você não vai conseguir resolver a princípio? Então você chegou lá, viu que é uma questão difícil, você viu que você analisou que é uma questão difícil, você pula. Aí você vai para a questão 2. A questão 2, você analisou lá, olha, é uma questão fácil, eu vou conseguir resolver. Então você para e foca nela para tentar resolver. Mesma forma, você foi para a questão 3, resolve essa questão. Tente resolver ela. Aí você foi para a questão 4, você viu que é meio difícil, complicadinha, você pula. Você foi para a questão 5, você pula. Chegou na questão 6, você identificou que é uma questão fácil, tenta resolver. A dica aqui é a primeira passada na prova é você ir tentando resolver as questões que você acha que consegue resolver, as questões que você acha que é fácil. Porque se você perder tempo, muito tempo nas questões médias difíceis e você depois não conseguir resolver as fáceis, isso pode prejudicar a sua nota. Então a primeira estratégia é tente resolver as questões fáceis, depois você tenta resolver as questões difíceis e depois as médias e depois as difíceis. Porque nós temos, pessoal, candidatos que às vezes passam acertando 11, 12 questões. É bom acertar 15 questões para garantir, né? Mas, enfim, se você acertar 11 ou 12 questões, a chance de você passar é grande, desde que você tenha acertado mais questões mais fáceis e as médias. Enfim, pessoal,
Essas foram as 4 dicas que eu quero deixar aqui para vocês. Se ficar com alguma dúvida, ou se você tiver algo mais a estar acrescentando, é só colocar aqui nos comentários que eu estarei respondendo. Então fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau. Faça uma boa preparação, estude com antecedência, porque isso é essencial para você passar na prova do Enseja 2024. Até a próxima, tchau, tchau.